Pai do Senhor, irmãos, grande prazer estar aqui, alegria, parabéns, pastores, pastor Alex e seus companheiros. Hoje é dia dos pastores, né? Parabéns a vocês. E eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui. É a minha primeira vez nessa igreja abençoadíssima, que no meu entendimento tenho acompanhado, né, ainda que não aqui presente, o trabalho de vocês. Que Deus abençoe vocês, prosperem em nome de Jesus. O Senhor é convosco. A obra de Deus, ela é realizada com diversas visões, né, de missões. Deus chama cada um com um propósito diferente. Vocês estão no propósito que Deus chamou. Prossigam, avancem, multipliquem esse dom, né, porque o Senhor é convosco. Então, eu tenho alegria de estar aqui com vocês e obrigado pela confiança aí, Alex. Alex, eu estou muito satisfeito, né, por esse convite. Para nós é um privilégio falar da palavra de Deus, depor ou falar em nome de Deus, né? Quando a gente prega a palavra, a gente está falando em nome de Deus. Bom, eu quero convidar os irmãos para uma leitura em Filipenses, capítulo 2, alguns versículos. Não vou trabalhar todos eles, apenas uns 2 ou 3, porque o texto ele é muito profundo, ele tem muitas lições, mas o tempo não permite. Mas vamos ler a partir do versículo 1, de 1 até 11. O texto diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto ele mostra o mergulho do Filho de Deus na humanidade. E nós vamos, ao longo dessa ministração, estabelecer 2 grandes objetivos desse mergulho. Bom, dizem por aí que missões estão no coração de Deus. Ainda que seja uma visão antropomorfizada, porque coração aqui, a referência é coração humano, e Deus não tem coração humano, né? Mas vocês do seminário sabem que a Bíblia ela é antropomorfizada, ela assume forma, né, do homem para a gente entender. Se os anjos escrevessem, a gente não ia entender a linguagem, né? Então, mas, ainda que tenha esse paralelo, trata-se de uma verdade revelada. Uma verdade revelada desde as esferas celestiais. A origem das missões suscita questões que envolvem inicialmente a glória e a santidade de Deus, que foram afrontadas, e depois o plano da redenção para a humanidade. Então, são 2 coisas.
Primeiro, a glória e a santidade de Deus foram nas esferas celestiais afrontadas. Ninguém sabe as consequências dessa tragédia para o resto do universo ou para os universos. Não se sabe. Mas se sabe que essa tragédia, ela chegou no Éden e alcançou os homens. Nós sabemos a consequência desta tragédia universal para nós. E Deus nos revelou, aqui está a palavra, o testemunho dos profetas, dos patriarcas, do Filho de Deus, né, dos apóstolos, o testemunho da igreja. Nós todos fazemos parte dessa história da redenção e nós fomos, inclusive, injetados na família de Deus, no corpo de Cristo, e é exatamente onde nós estamos. Nós fazemos parte desse projeto eterno. Glórias ao nome do Senhor. Então, o pecado trouxe uma tragédia universal, que afrontou a santidade e a glória de Deus nessas esferas, antes mesmo que o homem existisse. Então, a Bíblia fala, inclusive, que o pecado entrou no mundo por Adão. Então, o pecado ele é pré-existente ao homem, né? Nós sabemos disso. E ninguém sabe, nem está revelado, a atingibilidade dessa tragédia que aconteceu. Mas nós sabemos que foi uma tragédia, foi uma intenção invejosa, maligna, que pressupôs ser capaz de remover Deus do seu trono. Né? O seu protagonista disse assim: eu quero esse trono para mim, eu vou tomar esse trono para mim. E montou uma rebelião, cheia de endemoniados, para tomar o trono de Deus. A gente fala com palavras simples, mas isso que aconteceu no ambiente de luz e de infinita santidade, isso foi gravíssimo. Foi gravíssimo, não se sabe a consequência disso, mas se sabe que a glória de Deus, ela foi afrontada, a santidade de Deus, ela foi afrontada. É aí que começa a obra missionária. A obra missionária não começa aqui. O projeto de missões, de restaurar o universo ou os universos, ele começa nas esferas celestiais. É disso que estamos falando. E nós, enquanto igreja, somos agentes do reino de Deus. O Espírito Santo é o executivo da Trindade, ele é o CEO da Trindade, e ele dá continuidade ao ministério de Jesus Cristo, de reconciliar a humanidade com Deus, através da instrumentalidade da igreja. O que eu estou tentando dizer é que nós fomos chamados para participar de um projeto de restauração universal, que inclui a restauração da humanidade. É coisa muito sublime, é coisa muito profunda, missões é coisa seríssima, e está sim no coração de Deus. Né? Glórias ao nome do Senhor. Então, o Senhor eterno produziu o remédio para o pecado, que se chama redenção, para o pecado do homem. E ele providenciou um Salvador, observe, ele providenciou um Salvador à altura das exigências eternas da sua santidade, né, das sanções que a sua santidade estabeleceu contra o pecado e contra o pecador. Ele encontrou esse Salvador voluntário que entregou a sua própria vida, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o seu próprio Filho. Esse é o fundamento de toda a nossa vitória. É por causa de Jesus que nós vamos entrar na glória. Eu vou estar com os irmãos para sempre. Então, se acostuma com o irmão, viu? É bom se acostumar. Não gosto dele, não vou nem sentado lá. Você vai estar com ele pela toda a eternidade. Então, se acostuma com o irmão. Eu fico muito feliz, irmão. Nós já andamos nesse mundo em mais de 35 países. Já rodamos por esse mundo, por causa da questão missionária e também por causa de questões profissionais, congressos, etc. E quando eu viajo para apresentar trabalho, eu aproveito, já fico mais uns dias para visitar missionários, etc. E o que eu sinto curioso, que é uma verdade
plena da obra da cruz e da ressurreição de Jesus é que a gente às vezes vai em lugares que você não conhece o idioma da pessoa, não tem nem como se comunicar, o idioma é daqueles idiomas terríveis. Mas quando você está diante de um Filho de Deus, existe uma comunicação imediata do Santo Espírito de Deus. Você não fala o idioma, não conhece a pessoa. Eu já preguei, irmãos, para povos não alcançados, o povo Ricole, por exemplo, nas montanhas do Himalaia. Eu tive alguns anos atrás na Índia, fui até as montanhas do Himalaia, subi, e lá encontrei um povo que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Eu já preguei nas florestas da África, eu nunca senti tanto poder de Deus nesses lugares. Uma unção poderosa do Senhor dizendo, é aqui que eu quero que o meu povo esteja. 60% da população da África está exatamente dentro das matas. Me levaram para pregar num lugar chamado Tandara. Eu cheguei, faltava 15 minutos, não tinha ninguém, só tinha o intérprete. Né? O lugar era assim, uma cabana, tudo aberto, tinha troncos de árvores arrumados, que eram os bancos dos irmãos. Eu disse, cadê o povo, meu irmão? Ele disse, fique esperando, espere. Quando deu o horário, o povo começou a sair dos matos e encheu a igreja. E eu comecei a pregar, irmãos, eu nunca senti tanta unção, tanto poder de Deus pregando dentro das matas para aquelas pessoas. É ali que Deus quer que eu esteja, né? Eu só não fiquei lá, eu tive vontade de fazer uma cabana e ficar morando ali para libertar aquele povo. Não fiquei por causa daquela ali, a Maria Antônia. Eu disse, não, então minha esposa, tenho família, mas o desejo do meu coração, diante de tanta presença de Deus, que está no meio desses povos não alcançados, o desejo que eu tive foi de largar tudo e ficar lá. Esse é o sentimento que Deus coloca em nosso coração. Então, o Senhor Deus, portanto, Ele fez a maior demonstração de amor eterno, infinito, à humanidade, na morte sacrificial do seu Filho. O Senhor, nós dizemos que Ele tem missões no seu coração, mas não só isso, Deus demonstra isso. O nosso Deus, as coisas que Ele diz, Ele prova, Ele demonstra na prática, Ele faz cumprir, Ele traz à existência. É isso que é ser todo-poderoso. Se Deus lhe diz uma coisa, você pode abraçar aquilo que Ele diz. Se Ele diz, se jogue desse precipício, se jogue, meu irmão, é Deus que está dizendo. É esse o Deus das missões. É Ele que diz, eu estou te mandando, vá. Eu não disse que vou garantir, então eu sou todo-poderoso. Confie naquilo que Deus diz. Eu não te disse para ir, então vá. Esse é o Deus que sustenta as missões. Eu voltei agora da Europa, todo ano a gente faz missão lá, nas férias, a gente doa as nossas férias. Eu vi tanta necessidade, queridos, que eu disse, Senhor, eu quero $1 milhão na agência. Ó, que oração ousada. Não é para mim, Senhor, eu quero $1 milhão, porque eu sei exatamente onde aplicar esse $1 milhão. Eu quero sim, porque são tantas necessidades. Eu disse, Senhor, pode botar esse dinheiro na minha mão, o Senhor sabe que eu sou honesto, o Senhor vai ver o que é que eu vou fazer com esse dinheiro. Irmãos, de lá para cá, anteontem, eu recebi um telefonema de um empresário, né? Disse que queria conversar comigo. Eu fui lá, tomar um café com ele, e esse homem me deu uma oferta. Tem uma igreja aqui em Feira, que nos apoia. O irmão me deu uma oferta. Eu não estou falando por causa do dinheiro, não. Eu estou falando da realidade desse Deus que cuida de missões, viu, irmãos? Esse irmão me deu uma oferta, só ele, que equivale a toda a oferta do mês todo daquela igreja. E eu sei que o Senhor vai mandar mais. Eu quero $1 milhão para aplicar na obra missionária. A obra necessita, assim, mas a obra precisa de oração. A obra precisa de homens e mulheres de Deus que tenham um coração ali para Deus usar. Dinheiro, eu aprendi, irmãos, que dinheiro não é problema. Dinheiro não é problema. Toda vez que aparece gente para a gente enviar, o dinheiro vem.
Às vezes o dinheiro vem antes. O problema não é dinheiro, o problema é gente com o coração aberto para ouvir a voz do Santo Espírito de Deus e doar a sua vida. Isso é que é difícil. Mas dinheiro não, Deus faz assim, o dinheiro surge na hora. Então, missões estão no nosso coração? Essa é a segunda pergunta. Já sabemos que missões estão no coração de Deus. E no nosso coração está? Romanos capítulo 5, versículo 5, veja o que está dito aqui, ó. 5:5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso aqui, irmãos, é o DNA de missões. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Se você não tem o Espírito de Deus, você não nasceu de novo. Se você não tem o Espírito de Deus, você não pertence ao Senhor. E a Bíblia diz que o fato de eu ter o Espírito de Deus, ele já derramou o amor de Deus em nossos corações. Não sei quantos aqui conhecem o grego, mas em grego a palavra amor tem 3 aplicações, são 3 palavras. Uma delas é agape, não é ágape não, viu? Você vai no grego, está escrito agape. Bom, e eu sou chato. Como professor de grego, eu sou chato. Estou dando um curso de grego na presbiteriana, e tem uns irmãos lá amarrados. Irmão, pronuncia, irmão, faz. Eu digo, eu vou jogar uma praga para vocês. Tomara que chegue no céu e esteja todo mundo falando grego. E aí, quando você for conversar com Jesus, vai dizer, opa, vai estudar grego, só depois eu converso com você. Mas, irmão, a palavra amor que está aqui é a mesma palavra que está em João 3,16. É aquele amor sacrificial, agape. Então, o amor que Deus, olha que coisa interessante, o amor que Deus, né, essa interface do idioma que o autor bíblico usou, digamos assim, aplicou a palavra adequadamente, é esse amor agape, amor sacrificial, que fez o Senhor Deus entregar o seu Filho. A Bíblia diz que é este amor que é derramado no meu coração. Então, nós, igreja, temos esse amor sacrificial, esse amor de missões. Missões, o DNA de missões já está no seu coração, já está no meu coração. Todos nós fomos habilitados a entregar a vida pelas almas. E Jesus disse, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto eu vou revestir vocês de poder, e sereis minhas testemunhas. Vamos para o grego de novo. O grego diz martirói. Martirói é o plural de mártires. Então, testemunha ali é você testemunhar até as últimas consequências. A igreja é essa instituição divina na terra que doa a sua vida à semelhança do que Jesus fez em favor das almas. Esse é o fundamento de missões. Então, eu já tenho missões no meu coração, eu enquanto igreja. A pergunta é, onde está a demonstração disso? Porque Deus ama, missões está no seu coração, e Ele demonstra. Então, eu digo, também eu, pastor, eu também tenho missões no meu coração, mas eu preciso demonstrar. Onde é que está a demonstração? Amados, eu acredito, isso é percepção minha, pelas estatísticas, que a igreja brasileira, ela tem falhado na propagação do evangelho. Não é que ela não evangeliza, mas o contingente que nós temos, a quantidade de pessoas que existem nas igrejas, não é compatível com a estatística que nós temos de evangelização, por exemplo. A CEPAL fez uma estatística recentemente, declarou que só 10% da igreja evangeliza. E estamos entendendo a evangelização aí das diversas formas. 10% de todo esse contingente no Brasil. Isso parece que é pouco.
Então, se avaliarmos desse jeito, nós, enquanto Igreja Evangélica Brasileira, estamos evangelizando muito pouco, estamos aquém do esperado. O irmão poderia projetar, por favor, aquele gráfico que nós trouxemos? Aqui está, Feira de Santana. Aqui é Feira de Santana, essa cidade onde nós moramos. Católicos romanos, 47% aproximadamente. Evangélicos, 32%. Não chega nem a 1/3 da cidade, é 32% aproximadamente. Aí tem os outros, espíritas, umbanda, tradições indígenas, outras religiosidades, sem religião, não sabe, sem declaração. Mas o fato é, nós somos aqui, não chega a 30%, que seria o quê? 2 em cada 3 pessoas não são salvas. 2 em cada 3 pessoas não professa a fé genuína em Jesus Cristo. Esse é o quadro da minha cidade. Esse é o quadro da minha cidade e da sua cidade. Obviamente, você vai dizer, tem cidades no Brasil que é menos que isso, porque, apesar disso, Feira de Santana é uma das cidades mais evangelizadas do Brasil. Incrível, né? E nós só chegamos a 30%. Eu pergunto, como é que os céus vê isso? É uma coisa que a gente tem que pensar. Próximo slide, por favor. Aprisco Church. Bom, ali nós temos cidades da Bahia que possuem menos de 10% de cristãos salvos. Olha quantas cidades. Há pouco tempo, Lamarão estava aqui, nessa lista. Saiu agora, mas Lamarão, não sei, não dá nem 50 quilômetros daqui, Lamarão, aqui, perto, depois de Serrinha, ou depois de Santa Bárbara, né? Era uma das cidades menos evangelizadas da Bahia, aqui no nosso nariz. Olha que coisa interessante. O que está acontecendo com a gente? Então, você tem essa quantidade grande de cidades da Bahia, não é nem do Brasil, que não tem nem 10% de cristãos salvos. Estivemos esse ano em alguns países, estivemos na Sérvia. Me chocou muito. A Sérvia tem 98% de cristãos ortodoxos. Olha, irmãos, eu não vi, né, no vosso programa, vocês mostraram lá algumas religiões, mas não apareceu o catolicismo ortodoxo. É importante olhar isso. Você tem boa parte do leste e sudeste europeu mergulhada na igreja ortodoxa. Como é que é a igreja ortodoxa? Primeiro, o culto não tem cadeira, todo mundo em pé. O sacerdote não prega, ele dá uma palestra, né? Depois ele vem com incenso, passa entre as pessoas. É uma igreja que ainda está na Idade Média. Os cristãos são proibidos de ler a Bíblia. Veja, irmãos, eles vivem com muitos temores da própria igreja, que lança medo sobre eles. Diz que tem uma santa lá vestida de preto, que tudo que não pode fazer, diz que essa santa vai punir eles. Um país quase 100% mergulhado nessa condição. Eu conversei com uma pessoa, considerada uma pessoa culta, e ela não sabia o que era protestantismo. Eu digo, como assim? O senhor é de qual religião? Eu digo, eu sou protestante. O que é isso? E ele não sabia. A igreja, na nave da igreja, tem diversos púlpitos, que tem um vidro, é um altar, com a foto dos padres antigos. E os fiéis fazem uma fila, eles vêm com a vela. Eu trouxe até uma vela aqui para o Brasil e era para trazer para mostrar. Eles vêm com a vela, acendem aquela vela e eles fazem veneração, adoração ao padre que ali está. Veja que é pior do que a situação romana. Um país quase 98%, irmãos. Aí tá bom, nós fomos para Bósnia, o primeiro país muçulmano que eu já fui. A Bósnia tem 3 milhões de habitantes. Sabe quantos crentes tem lá? 400. Vamos fazer conta? 400 dividido por 3 milhões vezes
100. 0,01% de crente nesse país, sudeste europeu. Tem países, o leste europeu, não chega a 1% de crente. E eles estão abertos para receber o Evangelho. Acabaram de sair da escravidão socialista. É uma oportunidade para a igreja. Né? Na Croácia, tem 0,02% de crentes. Sabe quem é que cresce lá? A igreja de Satanás. A igreja de Satanás é cheia de jovens. E o alvo é eles se suicidarem. A maior glória para eles é eles se suicidarem para ir reinar com Satanás. E eles conseguem convencer multidões de jovens. E a igreja evangélica é isso aqui. O que é que está acontecendo conosco, se nós temos um Deus todo-poderoso? Daí eu saí pasmo com a situação, e saí em algumas igrejas, na França, Itália, Holanda, dizendo: irmãos, vocês são cheios do Espírito Santo? Somos, sim, somos cheios do Espírito Santo. Ah, é? Então como é que tem 2 países aqui, completamente perdidos, no nariz de vocês? Não há uma contradição, não, entre ser cheio do Espírito Santo e essa situação? O fato é que a gente está avançando o milênio, queridos, e no meu entendimento, eu, por exemplo, estou em dívida com essa tal de missões que está no meu coração. Cadê a demonstração? Alguma coisa está acontecendo conosco que nos afastou do ganhar almas. Talvez a gente esteja muito dentro das igrejas. Talvez a gente esteja muito só, não, eu vou lá para ouvir o pastor, né? O pastor me dá uma palavra para meu coração, né? Ele está ali para me ajudar, etc. E a gente pensa só em nós mesmos, né? E os dias passam, os meses passam, e a gente vive uma ideia de crentes templistas, não é templários, templistas. O Senhor se comprometeu com as missões, entregou seu Filho, que já pagou o preço para salvar toda a humanidade, e o preço já está pago, só que a humanidade não sabe. Nós temos que dizer isso para as pessoas. E Ele nos deu o seu Santo Espírito, que usa a nossa instrumentalidade para levar o Evangelho, dando continuidade ao ministério de Jesus Cristo. E nós estamos vivendo agora a era, veja, a era do testemunho até os confins da terra. É essa era, não é isso? Leve o meu evangelho até os confins da terra. Jesus disse, essa é a era nossa. Não é pregar só sobre pregar em Feira de Santana, isso é o mínimo. Temos que pregar até os confins da terra. Foi isso que Jesus disse para mim e para você. Incrível isso, né? Como a gente esquece. Quando eu estou falando isso aqui, irmãos, não estou me referindo a aprisco, não. Estou falando do geral. Minha igreja entra, não quero colocar vocês, mas esse é o quadro que a estatística mostra da cristandade nesse país. E nós ainda estamos indo bem quando você compara com muitos países por aí, países chamados de primeiro mundo, que a igreja, você chega na Europa, uma igreja de 40, 50 pessoas é considerada uma igreja grande. Claro que tem alguns fenômenos, né? Nós visitamos a igreja em Budapeste, que é considerada a 3ª maior igreja do mundo. O culto são 4 horas, 2 pregações, o povo não levanta, um povo disciplinado, uma bênção de Deus. O lugar é um lugar profissional. Sabe quantas pessoas tem lá? Geralmente a gente chega lá no decorrer da semana. São 60 mil pessoas dentro da igreja. 60 mil pessoas. Você olha para um lado, não enxerga o final da igreja. Olha para o outro lado, não enxerga o final. Quando você chega, você recebe um ponto para ouvir a pregação no idioma que você conheça. Não tem português, mas tem idiomas que a gente pode se virar. E na primeira vez, eu sempre vou lá para renovar minha fé. Quando eu chego lá, a primeira vez, nós entramos no táxi e dissemos assim, por favor, me leve nesse endereço, nessa igreja.
Aí o moço do táxi disse, não, isso aqui não é igreja, não. Como não é igreja? Não, eu sei onde é esse endereço, mas e como é que vocês conhecem esse lugar aqui? Não, moço, esse lugar é um lugar onde tem uns homens que oram pelas pessoas. Ó, a igreja em Budapeste, a terceira maior igreja do mundo, com 60 mil pessoas na semana, é conhecida como o lugar onde os homens oram pelas pessoas. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Precisamos tomar isso como exemplo. Você sabe uma estratégia para pregar o evangelho em Feira de Santana? Estou doido para me aposentar, sou jovem, não tenho idade ainda, mas estou doido para me aposentar, porque Deus tem colocado no meu coração fazer, sabe o quê? Andar nas ruas de Feira de Santana e dizer para as pessoas, você gostaria que eu orasse por você? Ofereça oração. A maioria das pessoas vai aceitar você orar por ela, mas ela pode ficar endemoniada, então fique preparado. Você começa a orar, o bicho se manifesta, mas você tem autoridade divina, autoridade do nome de Jesus para libertar. Glórias a Deus. Então, o Senhor dotou a igreja de dons para a sua edificação e para a demonstração da autoridade de Cristo, dom é para isso. O Senhor nos deu a palavra da reconciliação, o Senhor nos deu a autoridade divina do seu nome, e o Senhor nos deu uma ordem. Ide por todo mundo. As pessoas dizem, irmão Delson, Assembleia de Deus tem umas coisas bem engraçadas. Irmão Delson, qual é o seu dom? Eu digo, irmão, qual é o seu ministério? Eu digo, irmão, não tenho ministério. Não. O quê? Você não tem ministério? Não, eu tenho uma ordem. Eu tenho uma ordem. E minha ordem é ide e pregai. Isso é ordem, isso não é opção. Nós somos, irmãos, servos de um reino que nos comprou. E nós temos o dever de pensar sob a lógica do reino. Eu não tenho que impor a minha lógica, a lógica do reino. Eu sou servo do reino. Eu acho que isso é um dos pontos que faz a gente falhar. Nós temos urgência. Eu gosto sempre dessa máquina de calcular nessas horas, ó. Eu olhei um site, é um site que dá o número de mortes por minuto, por ano e por mês. Significa, sabe o quê? Quando você morre, não comparando o mal, é claro, sua família vai emitir um atestado de óbito. Esse atestado de óbito, e você só é enterrado se tiver o atestado de óbito, ele entra no sistema, e o sistema eletrônico alimenta um banco de dados do mundo todo. Então, hoje você tem site que você vai lá e ele fica rodando os númerozinhos das pessoas que estão morrendo ali, ó. Morrendo. A última vez que eu vi, a estatística era 46 milhões e 600 mil pessoas morrem por ano. Vamos fazer aqui uma estatística bem generosa, para menos. Vamos dizer que metade dessas pessoas foi para o céu, que é uma estatística exagerada. Então, eu vou dar 23 milhões e 300 mil. Quando você divide por ano, tá? 365. Depois divide por dia, 24. E depois divide por 60, dá 45, cerca de 45 pessoas vão para o inferno por minuto. Significa, sabe o que, irmão? Enquanto esse culto está acontecendo, culto de 2 horas, são 120 minutos. Olha, 5.400 pessoas, e a estatística está sendo generosa, 5.400 pessoas estão indo direto para o inferno enquanto este culto está acontecendo. E o Senhor está dizendo, as almas são minhas, eu quero as minhas almas. Incrível isso, né? O mundo está perdido e parece que nós também estamos perdidos nas nossas próprias conveniências e convicções. O que é que aconteceu conosco? Eu comecei a avaliar isso, vi alguns motivos. Nós temos hoje, irmãos, uma teologia antropocentrizada. O homem no centro de todas as coisas. Isso é influência direto
da Renascença, século XV, século XVI, que destronou a fé e exaltou a razão, e o homem passou a mandar na sua própria vida e desprezou, né, o seu relacionamento com Deus como a diretriz das ações da sua vida. E isso entrou em todas as áreas humanas, inclusive na teologia. Então a gente vem bebendo de uma teologia que diz que, não comparando mal, aqui estou eu, e o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele está sempre ao meu redor, sempre perguntando: o que é que você quer? Eu estou aqui para te abençoar. Diga, meu filho, eu estou aqui para te abençoar. E a gente se acostumou com isso. Uma teologia só para nós, só para as nossas conveniências. Tem gente até que vende bênçãos, né? Veja as distorções que têm acontecido. E vivemos uma teologia para satisfazer uma lógica egoísta. Eu falo historicamente. Para receber e receber e receber. Então, nós pregamos que temos bênçãos, que Deus nos abençoa, e isso é verdade, sim. Deus não tem filho amaldiçoado, não, irmão. Deus só tem filho abençoado. Não é? É verdade. E usamos a Bíblia: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis. E a gente busca e acha, porque é verdade. Beleza? E depois a gente diz que estamos diante do trono da graça. Pode pedir, irmão. Tem a ousadia para pedir. Está na Bíblia? Está na Bíblia, é verdade. E pedimos, e pedimos, e pedimos, e vivemos só de pedir, pedir. Eu quero ser abençoado em tudo. E é 24 horas por dia, quando se fala de igreja para nós, a gente só pensa logo em receber bênção. E o detalhe, e quando terminar a nossa caminhada aqui, ainda vamos chegar no céu, ainda vamos receber galardão, ó. Que legal! Isso é verdade? Sim, tudo que eu falei aqui é verdade. Mas a pergunta é: isso constitui toda a verdade, da lógica do reino? Não. Essa é a questão. O exemplo de Cristo, quando ele mergulhou na humanidade, ele deixou dois grandes exemplos para nós, né? Primeiro, Jesus demonstrou o caráter de Deus na sua vida: santidade, humildade, serviço, amor, altruísmo, entrega total, armas espirituais. Jesus mostrou isso, ele venceu o mal com as armas espirituais. Segunda coisa que Jesus fez quando ele mergulhou: ele destruiu as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Glórias ao nome santo do Senhor. Essa é a resposta que Deus dá. E ele fez isso porque a lógica do reino não é pensar só em si. A lógica do reino pensa em mim, mas pensa no outro também. E uma teologia antropocentrizada, ela leva a comunidade evangélica a pensar só em si. Teve um outro... Só esses dois? É que eu trouxe, eu pensei que tinha trazido um resultado do IBGE, que saiu agora, recentemente, essa semana. O resultado do IBGE mostra, sabe o que, irmão? Que nós regredimos. Isso não aconteceu desde a década de 60. O crescimento da igreja evangélica, nessa última chamada do IBGE, ele regrediu. A gente estava sempre em crescimento. O que é que está acontecendo conosco? É um momento, sim, de reflexão sobre isso. E Jesus disse, sabe o quê? Buscai primeiro o reino de Deus, e essas coisas que vocês estão preocupados, vos serão acrescentadas. E os discípulos estavam preocupados, sabe com o quê? Com o que iam comer, com o que iam beber, com o que vestir. Estavam preocupados com a sobrevivência deles. É digno se preocupar com a sobrevivência? Claro que é. Jesus não disse que não era, não. Mas só foi o que ele disse?
Os interesses do meu reino são mais importantes do que a sua sobrevivência. Você que me serve, você que está no seu reino, no meu reino, deve estar disposto a entregar sua vida por causa dos meus interesses. É isso que é servir ao reino de Deus. Não é uma teologia que torna Deus refém dos nossos interesses. O nome disso é ateísmo cristão. Ateísmo cristão, sim. Quando eu removo Deus da sua posição de Senhor e torno Ele um servo dos meus interesses, isso é ateísmo. Estamos vivenciando isso. A lógica do reino é diferente da lógica do sistema religioso. A lógica do reino é diferente da lógica denominacional, em muitos casos. Missões, portanto, irmão, por que tudo isso? Porque o texto fala em Filipenses, para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para glória de Deus. Missões é para a glória de Deus. Antes de ser para salvar as pessoas, missões é um compromisso nosso de reparar a afronta que a glória de Deus sofreu na eternidade. Missões é para a glória de Deus. E eu sou igreja do Senhor, eu amo a glória de Deus. Eu estou orando para que não aconteça uma guerra iminente, uma terceira guerra mundial. Pense numa tragédia mundial se acontecer isso, e está quase acontecendo. Até a doida da inteligência artificial, se você perguntar, ela vai dizer, já vai acontecer. Não é? Se você mudar a pergunta, ela nega tudo. Já fez esse teste? Irmão, se acontecer uma guerra nessas proporções, são milhões de pessoas que vão para o inferno. E não é por causa da bomba. A maior mortandade numa guerra é a fome, inclusive no Brasil. É a fome que vai matar muita gente. E eu não quero isso, porque as almas pertencem ao Senhor. Os russos têm um míssil que eles chamaram de Satan 2. Esse míssil precisa de 2 ou 3 caminhões para fazer ele desfilar na Praça Vermelha. Se um míssil desse detona, pastores e irmãos, ele tem a potência de destruir um país do tamanho da França. Um míssil que destrói um país. É disso que estamos falando, irmãos. Eu estou orando para essa guerra não acontecer. Mas, se acontecer por vontade de Deus, eu me alegro com a vontade de Deus, porque quando a vontade de Deus é feita, quando a sua palavra é cumprida, a glória do Senhor, eu amo a glória do Senhor. Quantos aqui querem que Jesus volte hoje? Como vocês amam as almas, hein? Eu sou o único crente que não quer que Jesus volte. Claro que eu amo a volta do Senhor. Mas eu quero, são mais de 3 bilhões de pessoas que não ouviram o Evangelho ainda. Ah, mas tem internet. Essas pessoas estão numa região do mundo onde a internet é controlada por um estado, por estados que não são laicos. Elas não têm acesso à pregação do Evangelho. Veja, irmãos. Então, se eu fico querendo acelerar a vinda do Senhor, por mais que eu ame a vinda do Senhor, eu vou condenar essas pessoas. Eu quero ganhar 3 milhões de almas. Você quer ganhar 3 milhões de almas? Por que eu quero ganhar 3 milhões de almas? Porque eu sei que o meu Deus quer ganhar 3 milhões de almas. Eu sei que o Senhor do meu reino quer essas almas, e eu quero querer o que Ele quer. Aleluia. Pode dar glória a Deus à vontade. Glória a Deus, glória a Deus. Missões para declarar a glória de Deus diante da afronta que o pecado infligiu. Não se faz missões sem a direção do Espírito Santo. Veja, irmãos, Atos capítulo 13, Atos 13, versículo 1, igreja de Antioquia, é por causa dela que nós estamos aqui. Essa igreja enviou missionários para o mundo todo, viu?
Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Irmãos, eram doutores, eram as pessoas mais capacitadas, eram doutores em teologia, né? Doutores da lei, convertidos, eram as pessoas mais capacitadas. Esses apóstolos poderiam colocar eles como vitrine, como algumas igrejas falam, minha igreja é cheia de doutores. Mas o Espírito de Deus disse assim: eu quero que vocês tirem Paulo e Barnabé e mandem para o campo missionário. E eles mandaram. O que é que esse versículo nos diz? Igreja missionária é aquela que o Espírito Santo manda nela. O Espírito Santo manda na igreja. Ele é o Senhor da igreja. Quando uma igreja não faz obra missionária, e aí obra missionária das diversas maneiras, quando ela se em si mesma vive só para si e não para o outro, significa que ela não está ouvindo, ou está ouvindo e não está obedecendo, portanto, não está tendo comunhão com o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é o executivo da Trindade, que veio para ganhar o mundo para Jesus, através das nossas vidas. Então, a igreja missionária é aquela que tenha o que for, seja a conveniência qual for, o Espírito de Deus para e diga: igreja, eu quero é isso, isso e isso, e a igreja cumpre. Não se faz missão sem a direção do Espírito de Deus. Eu admiro a igreja aprisco, porque parece que ela tem uma direção de Deus bem diferenciada, e está cumprindo, glória a Deus por isso. Não precisou ir na moda de todo mundo. Deus abençoe vocês, fique no óleo, viu? Deus abençoe vocês. Eu conheci esse casal, quando eu voltei para a Feira de Santana. Eu acho que a igreja era ali perto da rodoviária, né? Tem uns 500 anos isso, né? Eu estive ali visitando e vi esse casal. Depois, a Dilai foi meu aluno no seminário, né? Depois eu fui lá e vi vocês também, mas glória a Deus. Irmãos, prossigam fazendo a obra que Deus colocou em vossas mãos. Prosperem. Ouça a voz do Espírito. Vocês não sabem o que Deus pode fazer no mundo através dessa igreja. Você não sabe o que é isso, irmão. As almas estão aí. E o Senhor diz: todas as almas me pertencem, eu quero as almas. Você precisa de poder, eu dou poder para você. Você precisa de dinheiro, eu dou dinheiro para você. Você precisa de capacitação, eu dou capacitação para você. Você precisa de jovens falando sérvio, russo, alemão, o que for, eu vou dar para vocês. Depois que eu estive lá na Sérvia, na Bósnia, aqueles países ali, eu fiquei tão impactado, irmãos. Eu soube que a Sérvia, eu vi, né? A Sérvia, ela é rodeada por 8 países. E os idiomas próximos ali são muito próximos do sérvio. Então, eu e Maria, que não temos o que fazer, nós ainda estamos em plena produção de trabalho, né? Não temos tempo. Mas nós entendemos que estudar sérvio seria estratégico do ponto de vista missionário. E nós estamos estudando sérvio. Estamos numa turma de sérvio online, direto da Sérvia. Não tenho tempo não, mas eu vou fazer. Sabe por quê, irmãos? O lugar que eu tenho que desgastar as minhas energias é na obra de Deus. É ali que vale a pena eu gastar as minhas energias. Entendeu? Se eu tive direção de Deus, eu vou fazer exatamente isso. Não sei para quê, mas eu vou fazer. Se Deus dirigiu. Então, é assim que nós devemos ter sensibilidade com a necessidade missionária. Glória a Deus. Eu conheço, amados, o Brasil quase todo, igrejas diversas, igrejas de todo tipo, no mundo também, conheço muitos lugares. E o que eu posso dizer para os irmãos
é que parece que os cultos foram, uniformizados. Você tem um momento de louvor, né? A oração, depois pregação, depois vai todo mundo embora, todo mundo se abraça, vai embora, e os dias vão passando, e é tudo uniformizado, e a gente acha que a gente está indo para o céu exatamente assim. Não estou criticando. O que eu estou me referindo é, talvez, a falta de percepção. Eu queria fazer uma demonstração aqui. Alguém pode me ajudar? Pode vir aqui para... O pastor não. Venha você, venha. Vamos poupar o pastor dessa demonstração. O irmão, venha. Você está perdido agora. O irmão faz parte do louvor ou não? Faz. Acertei. Então, a demonstração é o seguinte. Como é teu nome? Mateus. Obrigado, Mateus. Ele está representando todo o louvor do Brasil, de todas as igrejas, tá? Então, eu vou falar do meu lado. O meu lado é bastante pentecostal. Eu sou da Assembleia, então já sabe, né? Aleluia. Só que nós pentecostais, muitas vezes, confundimos, irmãos, confundimos emoção com poder. Isso é perigosíssimo. E o meio pentecostal está assim, muita emoção, pouco poder. E eu já tive igrejas que eu fiquei assim, meu Deus, que louvor tremendo, maravilhoso. Quem sou eu para estar digno diante de um conjunto de louvor desse? Meu Deus, não tenho essa dignidade. Coisas lindas e maravilhosas. E o irmão vai representar isso. O irmão vai ficar fazendo assim, para dizer que está fazendo louvor, isso. E eu vou dizer o que é que Deus está dizendo. Aí vai, levante mais a mão, irmão. Agora o irmão vai chorar de emoção. Chora mesmo, diz aí alguma coisa. Senhor, tu és santo, Senhor. Amém, vai fazendo. Olha o que Deus está dizendo para a igreja brasileira. Vai orando e vai chorando. Senhor, tu és santo. Eu quero as almas. Eu quero as almas. Eu quero as minhas almas. Eu quero as minhas almas. Pronto, irmão, calma. É isso. É isso. A gente está muito emocionado, está vivendo muito para nós mesmos, é o hedonismo espiritual. E a gente não está ouvindo o Senhor dizer, eu quero as almas. E ainda a gente confunde, irmãos, emoção com poder. Vou falar da minha igreja agora. Lá você vê gente fazendo aviãozinho, essas coisas todas, eu não estou aqui fazendo uma crítica direta. Cada penitente tem a forma que ele encontrou de adorar o seu Deus, eu não interfiro nisso, mas o que eu não posso é começar a definir essas coisas do ponto de vista teológico, acima daquilo que foi revelado. Então, às vezes, a gente se confunde com a emoção e diz que é poder. Olha o que Jesus falou. Ele disse, olha, quando Jesus falou a primeira vez sobre igreja para seus discípulos, ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, você vai, aquilo que você determinar, porque essa turma aí anda determinando, anda impondo a Deus. Mas ele diz, o texto no original está dizendo, aquilo que você ligar na terra, esse é o problema. Não estuda grego, irmão. Não é será ligado, é terá sido. Porque se eu digo que eu faço o meu arrumadinho aqui com meus amigos do ministério, minha corrupçãozinha aqui, aí tomo uma decisão, oro e Deus vai aceitar isso, cadê a soberania de Deus? Então o texto está dizendo no original é o seguinte, o que você decidiu aqui terá sido, o texto fala de comunhão com o Espírito de Deus. A agência divina decidiu, e a igreja que tem comunhão com o Espírito de Deus, ela ouve e realiza aquilo que Deus decidiu, não é o contrário. Então o Senhor diz, olha, diante das portas do inferno você pode determinar, as almas estão trancadas, são
fortalezas espirituais, as almas estão lá trancadas e o diabo não vai deixar escapar, como diz Isaías. Mas o Senhor dotou a sua igreja de poder divino, da autoridade do seu nome. E ele diz: pode avançar, porque as portas do inferno não vão resistir. Você vai batalhar, e é lá que você vai experimentar poder de Deus. Quanto mais próximo da porta do inferno, mais poder de Deus eu vou experimentar. Quanto menos próximo ou mais distante da porta do inferno, menos poder de Deus eu vou experimentar. Posso até experimentar emoção, mas poder de Deus que liberta as almas, só diante das portas do inferno, disse Jesus. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. 3 minutos ou 5 minutos. Mãos que ganham almas são mais importantes do que as mãos que adoram. Não estou dizendo que as mãos que adoram não são importantes, mas as que ganham almas. Olha, irmão, só tem um versículo da Bíblia que mostra emoção genuína nos céus. Ó, a Bíblia diz que nos corredores do céu, e agora eu vou parafrasear, tem um bocado de anjo. Um tem Coca-Cola, está amarrado e acorrentado, né? Outro tem salgadinho. Todo mundo se preparando. Para quê? Está aqui o pastor Alex pregando. Quando uma alma se converte, o que é que acontece no céu? É emoção, festa. É essa a festa do céu. O resto é emoção nossa, é o nosso hedonismo para satisfazer o que a gente quer. O culto foi uma bênção, eu saí super alegre. Nenhuma alma se converteu. Então, não podemos achar, irmãos, que as nossas emoções são as emoções de Deus. Nós precisamos convergir, né? Tem que haver uma sinergia entre aquilo que Deus pensa e aquilo que nós pensamos. Missões são feitas nesses termos. Aleluia. Outros motivos nós temos, mas eu vou ser prudente, eu tenho apenas 1 minuto. Ao realizar missões existem diversos desafios culturais. Eu quero dizer para os irmãos que o diabo, ele é transcultural, viu, irmãos? Satanás é transcultural. O evangelho, ele vem para remir as culturas. Não é possível Feira de Santana, com tantas igrejas, e a cidade continua nas piores estatísticas até em nível mundial. O que é que está acontecendo com a nossa pregação que não está remindo a sociedade? Então o evangelho vem numa sociedade e com o tempo a sociedade é transformada. Ele é transcultural, mas ele remove o que é maligno das culturas e mantém as culturas. Não adianta a Assembleia de Deus chegar na África e querer que os irmãos africanos fiquem todo mundo sentadinho, como na Assembleia de Deus de Feira de Santana, para louvar o Senhor com a harpa cristã. Meus irmãos, vocês sabem como é a Assembleia de Deus lá na África? Quando o tocador, tu toca, é? Quando Mateus faz a primeira nota, tum, a igreja levanta e começa a pular. É assim que é na África. Não é a Assembleia de Deus, é a Assembleia de Deus, sim. Porque a lógica não é da denominação, a lógica é do reino de Deus que salva as almas. Aleluia! É isso, irmãos, os desafios são diversos. Tem que se habilitar no idioma para entrar na intimidade do povo. Na África você tem 54 países, 2.092 línguas. Na Índia são 400 idiomas e dialetos, 22 línguas oficiais. Precisa de tradução da Bíblia. Cadê os jovens, as cabeças dos jovens para estudar para isso? O missionário tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ser homem de oração, conhecedor da Bíblia, e eu incluo aqui grego e hebraico, estudioso, trabalhador, apaixonado pelas almas. O nosso inimigo é contra as missões, não quer liberar as almas.
Então, o ambiente de missões é um ambiente de hostilidade, sim. E Jesus disse, olha, eles vão odiar vocês, eles vão prender vocês, eles vão torturar vocês e vão matar vocês por causa do meu nome. Essa é a realidade de seguir a Jesus Cristo. Nós estamos do lado do mundo que ainda temos paz, por enquanto, mas temos irmãos que neste dia tombaram por causa da sua fé, foram assassinados. Essa é a realidade do reino que nós pertencemos, irmãos. Deus abençoe. Não dá mais para continuar, tem muita coisa aqui. Obrigado, irmão. Deus abençoe pela sua atenção, Alex. Obrigado, Deus abençoe vocês. Glória a Deus.